Vem cá, você sempre quis desenhar uma mandala e não sabe nem por onde começar? Você pensa assim, pô, se eu desenhar uma mandala vai ficar toda torta. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você cria a sua mandala, você desenvolve o teu desenho de forma simétrica, sim. Mesmo você acreditando que não sabe desenhar, que não tem dom, que não tem talento, eu vou te mostrar onde é o primeiro passo para você criar a sua mandala. Eu sou o Graciano Rastelier, já dei vários cursos aqui presenciais pelo Brasil, fui a Portugal também, dei curso lá e tenho cursos online também. Enfim, eu já estou há muitos anos ensinando outras pessoas a criarem sua própria mandala do zero, tá? Vamos direto ao ponto, boa aula para você. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui a gente vai fazer as estruturas geométricas, tá bom? Que é o quê? O que é a estrutura geométrica? Quando você vai criar a sua mandala, você tem ali uma superfície onde você quer aplicar a sua mandala, né? Então, o que a gente faz aqui, na verdade, é estruturar, né? Fazer as divisões para que a gente faça desenhos simétricos, né? Para a gente criar de forma simétrica. Então, uma mandala, ela começa... essa é a primeira parte da mandala, tá? Você começa fazendo as bases, né? E você utiliza para isso só régua, né? Tá aqui a minha régua, compasso e um lápis, né? E aí, primeira coisa que eu vou fazer aqui é como se a gente tivesse a nossa circunferência aqui. Deixa eu pegar o meu compasso aqui, que eu tenho o maior carinho por esse compasso, foi o meu primeiro compasso. Pode ver que esse compasso foi feito por mim mesmo, né? Não vendo, não dou. Tem apego a ele? Tenho apego a ele, confirmo que tenho. Porque ele é muito especial para mim, ele tem muita história. Todas as mandalas, né? Ele esteve presente em todas as mandalas, desde a primeira, isso há estamos em 2023, 9 anos atrás, né? Ele começou essa jornada comigo, eu tenho o maior carinho por ele. Ele é simples, ele é feinho, mas ele tem um bom coração. Então esse compasso tem muita história, gente, vocês não têm noção, né? É um símbolo de... É um símbolo de vitória, de conquista e superação, e de pessoas assim perto de você falavam que não ia dar certo, debochavam da tua cara. E a gente mudou, né? A gente mudou. A gente fez tudo acontecer e a gente foi parar até em Portugal dando aula, e para mim isso daí foi algo, foi um marco, assim, sabe? Para eu que saí de uma cidade tão simples assim, sabe? Em São Paulo, hoje eu moro em Santa Catarina, mas saí de uma cidade carente, né? De uma mentalidade muito fechada, né? No extremo leste de São Paulo. E a gente foi parar na Europa, né? E eu devo muito a ele, né? Então vamos lá, vou fazer um círculo aqui. Enfim, me deu vontade de compartilhar isso com vocês agora. E esse espaço aí é para isso mesmo, sabe? É gente de verdade falando com gente de verdade. Eu vou fazer aqui um pontinho aqui, vou abrir como se fosse o nosso MDF, né? Então a gente vai começar a construir já já as nossas bases e eu quero que você aprenda comigo, né? Fazendo um círculo aqui, né? Fazendo alusão a que seria um MDF, tá? Obviamente que seria maior que isso, né? E o círculo tá aqui, que seria o centro do nosso MDF. Vamos dizer que você não sabe achar o centro. Vamos dizer que chegou um MDF, você ganhou um MDF lá, e esse MDF não tem o centro delimitado. Como achar o centro? É difícil? Precisa de muita coisa? Não, você vai precisar só de uma régua. Por exemplo, chegou o círculo para você. O que você vai fazer? No sentido horizontal, você vai olhar aqui no sentido horizontal, você vai identificar na sua percepção o que seria a metade desse círculo e colocar a régua no sentido horizontal, linha do mar, linha do horizonte, tá bom? E aí, você vai medir aqui a metade. Aqui, por exemplo, deu 19 centímetros, 19,2 ali, tá? 19,2, vamos dizer que deu 19,2. Então, 9 com 9, 18, né? 9 com 9, 18. 9,5 com 9,5, aí 9 com 9, 18, aí já dá 19. 9,5 com 9,5 dá 19. Então, é 9,5 mais 1 aqui, porque lá é 19,2, eu divido 2 também, que passou do 19. Então, é aqui.
Aí eu faço um primeiro ponto aqui, tá? Na metade da medida horizontal. Para que serve esse ponto, professor? Esse ponto aqui, ele serve para você posicionar a régua no sentido vertical, linha da parede, ó, vertical, tá? E aí, eu falo linha da parede, falo linha do horizonte, linha do mar, porque eu mesmo fui aprender depois de adulto, quando falavam que é horizontalmente, eu nem me ligava, não sabia. Verticalmente, eu também não sabia, eu me confundia. E aí um dia eu ouvi, né, não lembro como foi uma pessoa, foi um vídeo falando assim, ó, toda vez que for horizontal é linha do mar, linha do horizonte. Toda vez que for vertical, tudo que a gente fala de vertical é linha da parede. Aí eu peguei, aí gravou. Aí na linha vertical, né, a gente vai fazer a mesma coisa, vai usar aquele primeiro ponto só para posicionar a régua no sentido vertical e vai ver o quanto que deu aqui, divida por 2, tá? Deu aqui 9 com 9, lá deu 19,2 também, ó. 9 com 9 é 18, 9,5 com 9,5, 19 mais 2. Esse segundo ponto, ó, deu bem aqui, ó. Esse segundo ponto, obviamente, já estava aqui definido, mas é assim que acha o centro. Esse segundo ponto é o teu centro da mandala. É o centro da tua mandala esse segundo ponto aqui. Simples assim. O primeiro ponto serve para posicionar a régua e aí o segundo ponto é o centro da tua mandala. Não dá erro, gente. Eu estou fazendo isso há muitos anos e sempre deu certo, tá bom? Então, beleza. A gente já tem o centro da nossa mandala e a gente tem o nosso círculo aqui, né? Que seria a nossa mandala. A primeira coisa que a gente faz é fazer uma linha, tá? Uma linha guia de fora a fora no sentido vertical, tá? Então a gente vai puxar uma linha aqui, ó, que atravessa o centro, tá? A régua tem que quando passar o lápis, tem que atravessar o centro. Não precisa passar o lápis muito forte, porque depois vai precisar apagar essas linhas. A gente vai usar essa linha de forma provisória só. Bom, fez isso, é impressionante que o hábito, né? Em tantas oficinas que eu já dei, o hábito é a pessoa virar a régua aqui, ó, e já fazer outra linha assim, ó. Mas não faça isso. Você tem aqui uma linha guia, né? Um ponto definido e duas bases. Que seriam as duas bases? Seriam essas partes iguais aqui, tá vendo? Uma base e duas bases na mesma proporção. Depois que eu fiz isso, eu vou utilizar o compasso. Aqui o compasso, ó. Fixador, que é a parte que espeta, e o marcador, que é a parte do grafite. Fixador, marcador, fixador, marcador. Eu tô aqui, certo? Eu tô aqui. O fixador vai vir perto de mim na extremidade dessa linha, tá? Na extremidade dessa linha a gente vai colocar o fixador. E aí a gente coloca o fixador na ponta. Se ficar caindo é porque precisa colocar um pouquinho para dentro, tá? E vai abrir o marcador, olha só, até o centro. Ó, fixador tá aqui na ponta da linha, o marcador tá aqui o centro. Mas não risca para as laterais, você só vai medir para fazer um pontinho geométrico aqui, ó. Tá? Então você vai fazer isso dos dois lados. Dos dois lados. Então você tem aqui, ó, um ponto geométrico e o outro ponto geométrico. Vai fazer isso do outro lado, da mesma forma, o fixador na extremidade da outra linha, tá? E o marcador aqui no centro da nossa mandala, tá? Se tiver caindo no MDF, traz ele um pouquinho para dentro. E vai fazer a mesma coisa, um ponto geométrico lá e um ponto geométrico aqui. Então o que a gente tem agora, ó? A gente tem uma linha guia, duas bases, um centro definido, que é onde vai sair todas as proporções, vai sair por aqui. E a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos geométricos, tá bom? Feito isso, a gente vai ligar um ponto por vez, sempre um ponto por vez, tá? A gente vai ligar esse ponto até o centro. Então a gente já começa a fazer isso. Liga um ponto até o centro. Liga outro ponto até o centro. Liga outro ponto, um por vez, até o centro. Opa, até o centro. Legal. Agora o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases. O que eu quero explicar para vocês aqui. Conforme o MDF é maior,
mais divisões você tem que fazer, que é o próximo passo, tá bom? Você tem que dividir. Lembra que eu falei em outro vídeo dos tamanhos das pizzas? É como se tivesse 6 pedaços de pizza aqui. E eu uso muito eu ilustro muito com essa história. Vamos dizer que está na sua casa, chegou uma pizza e logo depois chegou visita, sem ser convidado. Aí você tem que dividir esses pedaços de pizza. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer, né? Agora, então você pega um pedaço, você vai dividir o pedaço de pizza aqui na bordinha aqui, ó. Lembrando que se o MDF ele for maior, conforme ele for maior, mais vezes você tem que ir dividindo, porque essas bases que vão te dar orientação na hora de desenhar, tá bom? E aí você olha aqui, ó, o tamanho desse pedaço de pizza, 9,5. Então eu faço a conta assim, 4,5 com 4,5 dá 9. Então eu pego a metade aqui, ó, que é a metade que passou de 9 lá. E aí eu puxo uma linha. Ó, miro sempre no centro. Todas as proporções saem do centro, tá bom? Vou fazer de novo. Às vezes vai dar uma diferença de meio centímetro. É até tolerável meio centímetro, tá vendo? Meio centímetro tolerado. Ó, aqui já deu 10. Metade é 5, viu? Dá uma diferença. Por que dá essa diferença? Porque a gente está dividindo uma circunferência. Então tem números após a vírgula. Né? Se você for dividir 40 em várias vezes, vai ter um número e após a vírgula vai ter outro. Então, normal, meio centímetro é tolerável, tá? Aqui deu 9,5, então 4,5 com 4,5, 9, pega a metade ali e divide aqui também. E puxa uma linha. Agora, se deu uma diferença 1 centímetro, 1,5 centímetro, você errou no centro da tua mandala. Ele não está posicionado. Tá, o centro da tua mandala está com algum problema ali, você errou o centro, ele está fora do centro realmente. Aqui também, deu certinho. Só uma base agora que deu meio centímetro a mais. Sempre vai ter uma, tá? Ou duas, mais difícil. No máximo uma mesmo. Vamos lá, de novo. 9,5, tá. Deu 9,5, isso, 4,5. Aí aqui, certinho. Geralmente, quando eu tô fazendo no MDF, obviamente eu vou girando o MDF, né? Aqui a gente tá fazendo essa superfície e ela tá presa ali. Então, mais um certinho. Só uma base que deu meio centímetro a mais. Perfeito, então, pra mim tá ótimo. Né? Sempre vai ter uma que vai dar um tamanho um pouquinho, coisa diferente. Pronto, dividi o meu MDF aqui. Agora eu defino o tamanho das minhas pétalas, né? Como eu defino o tamanho das minhas pétalas? Primeiro eu tiro aqui, ó. Eu nunca começo do centro o desenho, tá? Eu sempre dou um espacinho para realmente, porque aqui no centro da nossa mandala é muito muito apertadinho, então não vai ficar com fluidez o desenho. Então eu sempre tiro aqui, no caso de uma mandala de 60 centímetros, 55 centímetros, eu sempre tiro 1,5 centímetro, 80 centímetros, eu tiro 1,5 do centro, tá? E aí eu começo a desenhar a partir desse círculo aqui, ó. Como eu defino o tamanho da minha pétala? Eu venho aqui, se você não assistiu o vídeo aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu ensino a fazer a pétala base, tá bom? E ensino coisinha a mais lá, então dá uma olhada aí, vou deixar aqui também para vocês esse vídeo, esse link desse vídeo aqui do YouTube, que vocês vão aprender a como usar as estruturas para poder desenhar. E aí eu fiz a primeira metade da nossa pétala, né? Lembrando que a pétala ocupa duas bases, né? 2 pedaços ali, digamos assim. E aí eu venho e faço uma linha com compasso. Eu faço uma linha e eu já defini a altura de todas as minhas pétalas. Então eu posso desenhar aqui, ó, e ligando um ponto ao outro, ó. E aí eu vou desenhando. Se você precisar dividir novamente as bases, você pode dividir. Só que sempre vai utilizar o centro da mandala, tá? Vai sempre utilizar o centro da mandala para poder tirar as bases aqui, tá? Por exemplo, se eu precisasse dividir mais para usar como linhas guias, eu vou dividindo e assim sucessivamente, né? Aí depois a gente vai trabalhando as estruturas. Eu faço a primeira metade,
E aí eu venho aqui com o compasso no meio. Você sempre vai se direcionar pelo compasso, tá? E aí... Puxa aqui, ó, peraí. E aí aqui tem aqui também uma opção de você passar uma linha guia para definir essa altura aqui, ó. E aí vai desenhando, ó, ficou assimétrico. Por que ficou assimétrico? É porque eu não defini isso daqui, ó, tem que sair por igual aqui e a curvatura também tem que obedecer. Talvez essa curvatura seria mais baixa, ou talvez aqui, ó, eu faria esse desenho um pouquinho mais alto. Alguma curvatura deu errado, ó, agora deu certo. Essa linha fechou muito, né? Você tem que entender também a dinâmica do teu desenho. A simetria você carrega no olhar. Independente do que você faz na vida, a simetria você carrega no olhar. Então você consegue ter essa percepção do que tá legal, do que tá simétrico, do que tá assimétrico, tá bom? Aí, ó, agora já ficou melhor. E assim você vai desenhando o seu floral, tá bom? Então, aqui, a partir daqui, você consegue iniciar a tua mandala, mesmo se você não tenha, você se considere pouco criativo, ou que não tem dom, ou que não tem talento, né? Tudo é uma questão de metodologia. Você vai praticando, vai ligando os pontos, vai fazendo as estruturas, as curvaturas. Se você tem dificuldade de desenhar, vê o nosso outro vídeo que fala sobre desenho. E aí as coisas vão fluindo, você vai se estimulando, né? Criatividade, ela é treinável, né? Quanto mais você respira arte, quanto mais você respira as criações que tem por aí, as nuances de cores, as técnicas mistas, né? Mais vai te estimulando a criar ali e você vai pegando o gosto, isso vai fazendo parte da sua vida e vai sendo sua terapia. A verdade é essa. Tá bom? Gostou do vídeo? Esse vídeo te auxiliou em alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa aqui comigo? Larga o botão aí do like aí, ajuda a gente para dar relevância no nosso canal também. E coloca aí no comentário se você tem alguma dúvida, eu mesmo vou te responder, tá? Ou se você gostou da aula, coloca aí também no comentário pra gente saber, pra gente ter um termômetro, né? Se tá sendo interessante esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui ou não. Tá bom? Até o próximo vídeo, não desista da mandala, que a mandala não desistirá de você, viu? Até mais!